O meu tema é Gilberto Freire e o tema da miscigenação. Eu farei uma palestra um pouco informativa sobre a temática de Gilberto Freire, buscando tirar algumas consequências políticas e sociais de suas ideias. Na palestra eu quero mostrar como o pensamento de Gilberto Freire se constitui em elemento fundamental da vida cultural e política que emerge no Brasil a partir da Revolução de 30, tendo ainda reflexos na vida social brasileira. E para cumprir esse objetivo, eu discutirei 3 temas. Primeiramente, a construção pelo autor da tese da democracia racial. Então, em segundo lugar, como a partir dessa colocação, seu pensamento opera na consolidação do bloco agrário-industrial que emerge em 30. Em terceiro lugar, em que sentido sua análise representa um momento importante na constituição da sociologia no Brasil e, portanto, da própria interpretação do país. E para desenvolver minha argumentação, eu estou ancorada na leitura, principalmente na leitura das seguintes obras do autor: Casagrande Senzala, que é um texto de 33, Sobrados e Mucambos, que é de 36, Nordeste, que é de 37, Interpretação do Brasil, que sai em inglês em 45, em português em 47, e na ampliação deste texto, deste livro, Interpretação do Brasil, que sai em 72, que é Novo Mundo nos Trópicos. E ainda Em Ordem e Progresso, que é um texto de 59. Casagrande Senzala, Sobrados e Mucambos e Ordem e Progresso fazem parte do que Gilberto Freire chamou de introdução à história da sociedade patriarcal no Brasil. Casagrande Senzala se dedica ao período colonial, Sobrados e Mucambos ao século XIX, ao momento imperial, e Ordem e Progresso à Primeira República, o final do Império e a Primeira República. Então, em primeiro lugar, vamos discutir aqui a construção pelo autor da tese da democracia racial. A explicação sobre a formação histórica da sociedade brasileira de Gilberto Freire resulta de um diálogo que ele faz com diferentes autores do século XIX e do início do século XX, mas seu debate principal é com a produção dos intelectuais de 20. Eu não estou dizendo que é a utilização dos documentos, mas o debate temático. Os ensaístas de 20 se debatem com a constituição do povo brasileiro, indagando sobre as consequências do caráter nacional resultante do amálgama racial que se opera no país. Como estes elementos, esse amálgama, opera na qualidade das instituições políticas. Em outras palavras, a pergunta que esses autores fazem é: com este povo, que instituições políticas nós podemos ter? Gilberto Freire questiona e rejeita as interpretações que se fundam na afirmação
sobre a inferioridade de algumas raças sobre outras, lugar comum na maior parte desses autores da década de 20, e ainda sobre a debilidade biológica e cultural resultante do caldeamento racial de brancos, indígenas e africanos. Essa explicação funda-se na articulação de 3 elementos, isto é, ele diz que a sociedade brasileira só pode ser compreendida se nós nos atentarmos aos 3 elementos que a definem. Em primeiro lugar, o patriarcado. Em segundo lugar, a inter-relação das etnias e culturas. Em terceiro lugar, o trópico. Eu só estou dizendo primeiro, segundo e terceiro para marcar. Para ele, os 3 elementos têm igual peso. Esses 3 marcos definidores da formação nacional aparecem correlacionados de modo que cada um deles encontra sua explicação convergindo com os outros 2. Isto é, o patriarcado é a discussão que ele faz sobre a família. A miscigenação, ele vai mostrar que não é só racial no Brasil, mas ela é cultural. E tanto a família como esta miscigenação só são possíveis porque se dão no trópico. Isto é, existe uma condição especial do nosso território que é diferente da europeia. E ao analisar a inter-relação das etnias e culturas na formação do povo brasileiro, ele aponta para o fato de, na constituição da sociedade nacional, haver um embate de 2 tendências. Isto é, ele o tempo todo marca como nós temos presente na nossa formação um princípio dual. Quais seriam essas tendências? De um lado, uma erudita, de outro, uma rústica. É sobre essa realidade que se forma a família patriarcal, que é resultado tanto de configurações econômicas, isto é, da monocultura latifundiária, como de relações sociais que são necessárias à produção. Isto é uma produção diferentemente de uma grande parte das outras conquistas portuguesas. É uma colonização com uma produção que tem estabilidade social, ela é sedentária, não é nômade, e requer a família como base. É claro que é uma família ampliada, não é o mesmo tipo da família dos processos onde é a média ou pequena propriedade, não? De outro lado, mesmo se não houvesse miscigenação, segundo Gilberto, a forma pela qual se desenvolvem as relações senhores e escravos no Brasil impede a emergência dos conflitos, uma vez que há uma forte convivência entre os senhores e os escravos no seio da Casa Grande. Ele aponta, então, na formação nacional, uma marca profunda, menos racial do que cultural, do estoque africano no Brasil. Eu estou usando o termo estoque africano porque é o termo que ele usa. Nesse sentido, Gilberto Freire encaminha a tese que se opõe à tese dos racistas, resgatando o negro na constituição da sociedade brasileira a partir da sua qualificação como colonizador, isto é, dando ênfase ao papel civilizador por ele representado. Casagrande Senzala tem 2 capítulos grandes sobre a contribuição dos africanos, do escravo africano no Brasil, onde ele vai mostrando quais são os usos africanos que foram trazidos para o Brasil e que acabaram sendo incorporados. E quais são os traços psicológicos também. A bondade, por exemplo, a alegria, os usos e costumes, a higiene, a alimentação.
Trata-se, evidentemente, a proposta de Gilberto Freire, feita em 1933, é uma ruptura interpretativa com as interpretações anteriores. O debate com os racistas parte do princípio que é anticientífico afirmar-se a superioridade ou a inferioridade de uma raça sobre outra. Ele constrói sua argumentação a respeito da questão cultural, mostrando a complexidade das culturas africanas transportadas para o Brasil, apontando para o fato de que algumas nações africanas, os sudaneses, por exemplo, em vários aspectos de sua organização social e cultural, estavam mais avançados que os portugueses. Ele fala dos maometanos, por exemplo, que eram letrados, ou que entre os maometanos havia os técnicos do açúcar. Há que entender também o sentido do racismo naquele quadro, ou mesmo quadro anterior da passagem do século XIX ao XX. E que sentido social esse racismo tinha, social e político esse racismo tinha. E, nesse sentido, qual o âmbito da ruptura provocada por Gilberto Freire? Então, me permitam lembrar brevemente esse quadro. A abolição da escravatura colocou a sociedade brasileira face a um problema: como inserir o negro nos quadros sociais. Isto é, a escravidão estava baseada num princípio em que se acreditava firmemente, porque senão não poder-se-ia constituir a escravidão, de que um setor era inferior e era desigual, por isso podia ser escravo. No momento em que se diz não, não é, e o princípio é um princípio pelo menos formal de igualdade, como inserir estes setores no quadro geral da sociedade? Os comportamentos não mudam de um dia para o outro, não é? Essa pergunta foi respondida de vários modos por diferentes autores. É o caso de Euclides da Cunha, de Nina Rodrigues, de Alberto Torres, de Manuel Bonfim. De Oliveira Viana, de Gilberto Amado, de Arthur Ramos, além de Gilberto Freire. Mais tarde, o Florestan Fernandes, num período posterior, ele aponta para o impasse definido pela dualidade, igualdade perante a lei e desigualdade real. É este o impasse da sociedade brasileira. Embora todos sejam considerados formalmente iguais, há uma desigualdade real no próprio tratamento. A nova condição jurídico-política dos ex-escravos não correspondeu, pelo menos imediatamente, o exercício das prerrogativas sociais que a situação propiciava. A manutenção de tal situação garantiu-se pelo domínio nos meios intelectuais do chamado racismo científico, que nada mais era do que uma tentativa de conferir à discriminação racial um cunho legal. Era através de uma linguagem científica que se procurava apontar para as desigualdades das raças, admitindo-se que o homem branco fosse o melhor dotado e o mais capaz. Os outros tipos raciais tinham, pois, que acatar a liderança branca. Ora, é exatamente sobre esta tese que a interpretação de Gilberto Freire vai atuar. Ele vai negar esta tese. Florestan Fernandes vai discutir essa proposta dele como um mito, né? O que o Florestan Fernandes chamará o mito da democracia racial. O ensaísmo dos anos 20 herda esse pano de fundo racista. A partir da aceitação das análises sobre a inferioridade física, psicológica e moral
das raças não brancas e suas consequências disso sobre a mestiçagem, constrói sua visão sobre a formação nacional. Oliveira Viana, que é o grande autor desse período, ele procurou apontar para a associação entre a evolução da raça, a sociedade e as instituições políticas. Ele busca mostrar que a principal forma de evolução da sociedade, de modo a possibilitar instituições políticas equilibradas, constitui-se no processo de arianização. Ele propõe que o branqueamento seja a meta a que o conjunto do sistema social brasileiro deve tender. Ele está escrevendo esses textos em 16, em 20 e depois, posteriormente, em 24 e 26. Ele propõe que o Estado dirija esse processo de branqueamento, orientando uma política de imigração que resulte em indivíduos que sejam adaptáveis ao clima e ao meio geográfico. O produto resultante destas, que ele considera raças superiores, com alguns tipos de africanos aqui vindos, estou sendo textual, pode gerar mestiços eugênicos ou superiores. Isso levaria, também estou citando, a caldeamentos felizes, isto é, a geração de indivíduos que mais se aproximam pela moralidade, pela cor, do tipo da raça branca. Essa passagem é do livro Evolução do Povo Brasileiro. Evolução do Povo Brasileiro, de Oliveira Viana, se constitui na introdução do censo de 1920. Fazia muito tempo que não havia censo no Brasil. Essa é a introdução do censo. Portanto, ele pensava exatamente na inferioridade racial, na possibilidade de superá-la pelo branqueamento e, obviamente, enquanto isso, o Estado organizava isso a partir de uma liderança, que, obviamente, seria uma liderança branca, né? Mas a discussão sobre a raça, para o autor e para o momento em que ele está escrevendo, se transforma em debate dos mais importantes, porque é componente fundamental da definição do povo e das instituições que lhe são convenientes. Ele está escrevendo num período, me desculpem lembrar isto, mas é para articular a minha argumentação. Ele está escrevendo num período em que há a crise do pacto oligárquico, onde há a crise da política dos governadores. Logo depois nós vamos ter a grande crise econômica. A gente vai ter a grande crise internacional, nós vamos ter a crise do café, e depois nós vamos ter, em 30, a centralização do governo, onde o Estado ganha um forte poder para controlar as políticas regionais. Ora, então dizer, nós somos um único povo e nós temos que ter instituições que sirvam para todos, é um grande impasse, uma vez que até então se acreditava que nós não éramos um único povo, nós éramos um povo de desiguais. Eu vou citar uma passagem de Gilberto Amado, que exemplifica bem isto que eu estou dizendo. Gilberto Amado era um deputado federal, um escritor, que assume a sua cadeira com um discurso em 1916, onde ele faz um balanço sobre a composição racial da população brasileira, na qual predominam os mestiços, os negros e os índios, sobre uma população branca que não atinge 1/3 do total. Então, ele se pergunta, e eu vou ser textual, ele se pergunta se teria sido possível sobre esta população, estou sendo textual, tornar-se efetiva a prática de um sistema originário dos próprios costumes do mais político dos povos. Ele está se referindo às instituições francesas que foram trazidas para nós, né? E não apenas adaptado como nós o adaptamos, sobre uma gens adventícia, sem hábitos de organização e de trabalho,
pouco fixado ao solo, de todo inapta à iniciativa mais comezinha na ordem dos seus interesses privados, entregue ao muçulmanismo de uma imprevidência poética. E ele continua: povo propriamente não temos, pois politicamente a população do Brasil não tem existência. E ele vai desqualificando o povo e, ao mesmo tempo, ele diz: então a gente precisa ter um governo forte, a gente precisa ter elites bem formadas e a gente precisa ter um governo autoritário, né? Esse é o tom do discurso, eu não vou ler todo. Esse discurso tem tamanha repercussão que, em 1922, quando se comemoram 100 anos da independência, Vicente Licínio Cardoso organiza um debate com os grandes intelectuais e ele repete esse discurso e depois vai ser publicado no livro comemorativo dos 100 anos da independência do Brasil. Como um dos textos que dá conta, faz o diagnóstico do país. Mas é claro que também esse mito, ele é diferente, ou ele entra na década de 20, nos anos 20, com sinais diferentes, se a gente compará-lo com o debate que corresponde à virada do século. O debate da virada do século tem o racismo tout court, no sentido de que mediam o crânio e diziam: não, é inferior mesmo, tem crânio menor, né? Os negros têm crânio menor, as raças não brancas, aliás, têm crânio menor, não podem ser tão inteligentes, etc. Na década de 20, ele já deu este passo, digamos que é o passo sobre a possibilidade da miscigenação, né? Além disso, a discussão sobre a mestiçagem na década de 20, ela já está superando um ponto que era, vamos dizer, lugar comum na discussão do início do século XX, na passagem do XIX para o XX, porque ali se discutia se era possível pensar no trópico, né? Nós não podemos ser tão civilizados porque faz muito calor aqui, não dá para pensar, não dá para a gente se desenvolver, etc. Ora, a pergunta é que, com esse clima e com esse povo, há uma viabilidade do Brasil como nação? Na década de 20, os autores já não são tão exagerados, né? O Renato Ortiz lembra que o mito, na década de 20, está em vias de ritualizar-se. Isto é seu último momento como linguagem, isto é, o racismo como linguagem, não como comportamento, hein, gente? O racismo como linguagem tem seus últimos momentos na década de 20. E é o Gilberto Freire que vai representar este rompimento. Ou, na linguagem do Renato Ortiz, o início da década de 30 será um momento de sua celebração. Assim, eu volto a relembrar que a questão racial é componente fundamental da questão nacional. Se na passagem do século, a sociedade brasileira se encontrava num forte período de transição, onde o Estado burguês está começando a encontrar seu caminho de consolidação, na segunda metade na década de 20 do século XX, começa a se delinear um Estado forte e centralizado, capaz de orientar as novas mudanças da sociedade necessárias ao desenvolvimento do capitalismo industrial. Esse Estado, cujo perfil está sendo construído tanto ao nível das ideias quanto na luta política que se dá na década de 20, tem sua definição marcada pelo debate regionalismo-centralismo. Não é à toa que Gilberto Freire tem como tema o trópico também. O problema apresenta duas faces, uma econômico-político-administrativa, outra sociocultural. E os autores do período
enfrentam essas diferentes dimensões da questão, associando-as à discussão sobre a constituição do povo. Só para lembrar, na década de 20, Gilberto Freire, ele não funda, mas ele é um dos participantes mais atuantes do Centro Regionalista e Tradicionalista do Recife. Face a essas preocupações, Gilberto Freire procura construir positivamente seu debate, mostrando a plasticidade do negro, sua maior capacidade de adaptação a diferentes climas e a diferentes formas de cultura. Ele indica os elementos psicossociais do negro que enriquecem a nossa formação social. O traço dionisíaco, a bondade, a sagacidade, a religiosidade mística. Além disso, os elementos culturais, a higiene, a sabedoria da alimentação adaptada ao trópico, a linguagem doce. Esses elementos, embora em contraste com aqueles do dominador branco, somam-se e constituem-se na face arlequinal da nossa cultura. Eu estou usando o termo arlequinal exatamente no mesmo sentido que nós passamos a usar depois de formulado por Mário de Andrade. A análise que Gilberto Freire faz da linguagem em Casa Grande Senzala exemplifica bem sua visão de que nós somos uma sociedade democrática, porque todas as formas de relações sociais coexistem pacificamente. E a discussão da linguagem é feita em várias passagens, mas uma delas, talvez uma das passagens mais bonitas do texto, é sobre a colocação dos pronomes, onde ele quer mostrar que a simples colocação dos pronomes pode mostrar como nós brasileiros temos duas faces. Uma dura, antipática, do dominante, que se expressa no faça-me isso. E uma suave, simpática, pronta a obedecer, do dominado, que pede me faça. E nem precisamos ter, segundo ele, uma só linguagem. As duas devem coexistir, porque a força, estou sendo textual, a força, ou antes a potencialidade da cultura brasileira, parece residir toda na riqueza dos antagonismos equilibrados. O caso dos pronomes que sirva de exemplo. Se seguirmos só o chamado uso português, no caso seria faça-me, né? Considerando ilegítimo o uso brasileiro, que seria me faça, seria absurdo. Seria sufocarmos, ou pelo menos abafarmos, metade da nossa vida emotiva e das nossas necessidades sentimentais, e até de inteligência, que só encontram expressão justa no me dê e no me diga. Seria ficarmos com um lado morto, exprimindo só metade de nós mesmos. Não que no brasileiro subsistam, como no anglo-americano, duas metades inimigas, a branca e a preta, o ex-senhor e o ex-escravo. Não sou eu que estou falando, hein? É o Gilberto Freire. De modo nenhum. Somos duas metades confraternizantes que se veem mutuamente enriquecendo de valores e de experiências diversas. Quando nos completarmos num todo, não será com o sacrifício de um elemento ao outro. E essas duas faces se estendem à sociedade, né? É isso que caracteriza a nossa forma de realizar a democracia. Nós somos uma democracia racial. E isso nós conseguimos porque, através do negro escravo doméstico, nós redefinimos nossos contatos sociais que resultam, e as palavras são de Gilberto Freire, em novas relações com o meio, com a vida, com o mundo, importando em experiências que se realizam através do escravo ou a sua sombra de guia, de cúmplice, de curandeiro ou de corruptor. Com isso, o Gilberto Freire mostra que a sociedade brasileira, ou procura mostrar que a sociedade brasileira realizou uma metamorfose. Aquele que era o aparentemente dominado, que era o escravo negro, foi de fato dominante. E se isso é verdade, não pode existir
uma democracia mais completa, não é? É claro que até aqui eu venho mostrando a ruptura e o salto que Gilberto Freire dá em relação ao racismo, ou às teorias racistas. Agora vejamos quais são as consequências políticas e sociais das suas propostas, que, de fato, eu estou afirmando que é um grande passo à frente. Agora, qual é o sentido desta formulação? Se, de fato, nós somos uma democracia racial, se a democracia racial ela é uma democracia social, em primeiro lugar, e se, em terceiro lugar, ela substitui uma democracia política. Segundo Gilberto, é no seio da família patriarcal que se dá o amálgama das culturas. É isso que torna o patriarcalismo, como organização social, um momento privilegiado da formação da sociedade brasileira. É o espaço político que possibilita os antagonismos equilibrados. Esses antagonismos, vistos de forma abstrata, levariam a uma ruptura social. Porém, os mesmos desaparecem no cotidiano, pois a convivência dia a dia dos dois grupos supostamente em oposição se dá harmonicamente, segundo ele, no seio da família patriarcal. Por isso que o complexo Casagrande-Senzala é símbolo das relações sociais. E é ancorada na senzala que a Casa Grande ganha a força social que vai permitir que o patriarcalismo triunfe face ao Estado e face à Igreja. O patriarcalismo é a grande instituição que mantém o país e submete a Igreja, o capelão fica submetido ao patriarca e o Estado, vamos dizer, ele está distante, né? Ele está lá longe, do outro lado do oceano. A família é marcada pelo cruzamento interracial, que, ao apagar as contradições, ao harmonizar as diferenças, resulta numa diluição de conflitos que se traduz num cruzamento intersocial. Então, nós passamos do nível interno da Casa Grande para o nível mais amplo da sociedade. Isto é uma espécie de alargamento dos círculos de poder. Isto é, o círculo familiar se amplia e, no fim, nós temos o Estado, segundo Gilberto Freire, né? Tal dimensão permite que ele faça essa passagem do nível familiar para o nível social. Nesse sentido, é que podemos afirmar que a obra freiriana, localizada na década de 30, torna-se um elemento importante para a consolidação do Pacto Agrário-Industrial de 30. E, em outras palavras, eu estou dizendo que não se trata só de uma discussão sobre a democracia racial. A tese da democracia racial torna-se uma peça indispensável para apontar a importância não apenas da família, mas das forças oligárquicas, das oligarquias familistas, rurais e agrárias, que naquela conjuntura, segundo Gilberto, deveriam ser incorporadas ao projeto urbano-industrial por serem a garantia da ordem social e da unidade nacional. Ele está dizendo, bom, mas se o patriarcado soube manter a ordem no Brasil, agora tira o patriarcado de todo o jogo político, o que vai acontecer com o Estado centralizado? Nós temos relações extremamente pessoais. Agora, o Estado impessoal vai organizar essa sociedade? É a partir da discussão sobre a família que ele propõe a articulação entre o velho e o novo na sociedade brasileira, entre os velhos interesses e os novos interesses, entre os velhos interesses agraristas e os novos interesses industrialistas nascentes. E é a partir da família que ele coloca também a questão do tradicionalismo e do modernismo, da convivência destas duas coisas aparentemente opostas. Forma pela qual ele aponta a debilidade política e social da burguesia industrial, que, para impor seu projeto, uma nova ordem social, necessita do apoio dos setores tradicionais. No livro Ordem e Progresso, esta é uma questão central. Ele vai dizendo, uma coisa é São Paulo, uma coisa são lá os paulistas, outra coisa
é a velha forma como se organiza o restante do Brasil. Só estes são apontados como capazes de compreensão e manutenção da velha ordem da sociedade. É isso que se chama o Pacto de 30. Isto é, os setores que fizeram a Revolução de 30, eles destruíram o que se chamava o Pacto Oligárquico. O Gilberto Freire está trazendo a discussão sobre a importância daquele pacto para a ordem da sociedade. Ora, esse arranjo vai ser feito exatamente depois de 34, quando não se faz a discussão da Constituição, né? E depois no Estado Novo. Nesse sentido, isto é, esses velhos setores da sociedade, eles são absorvidos, né? E eles são absorvidos a partir da conciliação, que é a velha forma de fazer política no Brasil, né? Isto é, Getúlio Vargas tinha colocado como plataforma para o seu governo, e depois isso vai ser desenvolvido mais no Estado Novo, a questão da configuração dos direitos trabalhistas, o direito à associação aos trabalhadores, né, o sindicalismo, etc. E na plataforma, na primeira plataforma da Revolução de 30, ele mostrava como a concentração de terras no Brasil era um impedimento para uma democratização política. Ora, o Pacto de 30 vai colocar o setor agrário fora dessas medidas gerais que Getúlio Vargas vai tomar. Em primeiro lugar, ele vai decretar a intocabilidade da questão fundiária. A questão fundiária vai começar só a ser discutida na segunda metade da década de 50. Começou a ser discutida ainda no segundo governo, antes do suicídio, né, do Vargas. A segunda coisa, a não extensão dos direitos trabalhistas ao homem do campo. Os direitos trabalhistas que são formulados naquele governo, eles não são extensivos aos trabalhadores rurais. E, terceiro lugar, a proibição de associação dos trabalhadores rurais. O sindicalismo é só urbano. Urbano e industrial, né? É comercial depois. Retomando o tema da sabedoria patriarcal a respeito da organização social, Gilberto Freire mostra a debilidade de um Estado que se assentasse sobre as formas liberais clássicas, tema esse que já foi discutido bastante pelos ensaístas dos anos 20 e que vai ter, vamos dizer, uma grande repercussão no debate durante o período ditatorial do Getúlio. Estou falando depois de 37, principalmente. Isso aparece muito na bibliografia. Relembrando as raízes rurais da formação brasileira, Gilberto Freire aponta para a singularidade da situação do agregado, onde se articulam lealdade e favor. Ele diz, este agregado ele não é um trabalhador, ele não precisa de uma legislação de trabalho, porque ele recebe favores e ele paga com lealdade. Ele mostra a seguir a incongruência, principalmente no livro Nordeste, essa discussão aparece, a incongruência destas formas com as propostas liberais clássicas. Avança ainda apontando para o caráter heterogêneo da formação nacional. Nós somos um cadinho de raças, de regiões e de culturas. No entanto, ele está apontando para a beleza disso, dizendo isso não precisa ser superado ou refletido ou criticado. Nós não precisamos de princípios universais que venham a reger esta diversidade. Esta questão é uma questão complicada, porque ele está dizendo o tempo todo que existe uma grande beleza na heterogeneidade. É verdade que existe, né? Mas isto passa a ser o patamar sobre o qual se assenta a justificação política do caráter conciliador da década de 30. Isto é, não precisa ter parlamento. O chefe do governo faz a mediação entre o povo e o Estado. Será em nome da heterogeneidade que se negarão
os direitos de cidadania à quase totalidade da população. Os trabalhadores rurais, naquele momento, representavam quase 70% da população trabalhadora. Isto é, retira-se o espaço político que tornaria possível a colocação da questão social. Além disso, um dos elementos sobre os quais se funda a questão da cidadania e dos direitos é a consideração do indivíduo. Ora, a obra de Gilberto Freire mostra que não são os indivíduos os elementos básicos das sociedades, mas as unidades orgânicas, isto é, as famílias. Ele o tempo todo trabalha com essa questão. Ora, isto, no mínimo, isto afasta a possibilidade da discussão da questão dos direitos. Então, o debate sobre o patriarcalismo levará à afirmação também de que a relação público e privado se dá de modo diferenciado nas diferentes regiões do Brasil. No entanto, o que eu estou dizendo é que Gilberto Freire diz que não existe uma diferença essencial de natureza entre privado e público. Em segundo lugar, que a família se estende e se transforma no Estado. Essa é a principal crítica que Sérgio Buarque de Holanda faz a Gilberto Freire em Raízes do Brasil e em alguns outros textos que estão em tentativas de mitologias. Em outras palavras, analisar a sociedade brasileira a partir da percepção do nacional como soma de raças, regiões, culturas, grupos sociais, significa apagar a possibilidade da percepção do social como contraditório, onde a dominação se reitera exatamente porque se exerce sobre a diversidade que esconde a desigualdade. Isto é, discutir apenas a diversidade sem pensar que ela esconde a desigualdade, isto é, que os setores mais desprivilegiados da sociedade brasileira são exatamente aqueles que descendem dos escravos, eles sempre foram, significa separar duas coisas que são inseparáveis na análise social. O papel desempenhado por esse pensamento permite que vejamos em Gilberto Freire um dos intelectuais, então, que integram a construção desse pacto e que permite amplia as possibilidades das oligarquias agrárias estarem presentes na nova ordem em curso, sem que para isso fossem necessárias mudanças de caráter estrutural. E o terceiro ponto sobre o qual eu vou falar, e com isso eu vou terminando, é a respeito da institucionalização das ciências sociais, da importância que o Gilberto Freire tem em relação à sociologia brasileira. O Gilberto Freire, de fato, faz uma ruptura não só sobre a questão racial e sobre o determinismo geográfico, que já tinha sido discutido por outros, mas também no próprio discurso de reflexão sobre o social. E é interessante a gente perceber que estas ideias que têm um caráter político, elas não foram questionadas imediatamente. Talvez o maior questionamento tenha sido a partir de Sobrados e Mucampos, e não de Casagrande e Senzala. Eu estou me referindo, por exemplo, principalmente a de Sérgio Buarque de Holanda. Quem lida com teoria política sabe que quem não considera a diferença de natureza entre o privado e o público, entre a família e o Estado, é o pensamento conservador. Aliás, este é o centro da argumentação de Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, numa passagem que se chama Antígona e Creonte, né? Ele está dizendo que o Estado é de natureza diferente da sociedade, da família, desculpe. Então, ele teve um trânsito mais ou menos tranquilo,
E esse trânsito tranquilo me parece que foi porque ele inaugura o discurso sociológico. O discurso sociológico vai ser o discurso que explica o Brasil. Isto é, enquanto todos os analistas anteriores, ou quase todos, se utilizavam do discurso jurídico, isto é, faziam uma discussão sobre as instituições e a adequação dessas instituições sobre o povo, o discurso de Gilberto Freire é exatamente o contrário. Ele sequer discute as instituições porque ele diz isso tudo é bobagem, porque o povo sabe se autorregular, ele sabe o que ele precisa. Esse vai ser o discurso sociológico que ele inaugura. Ele vai transformar o discurso sociológico num novo código competente para dar conta do social. O Monteiro Lobato tem uma carta conhecida que mostra, em que ele diz isso. O Gilberto Freire veio pôr as coisas no lugar. Ele veio explicar. A gente tinha vergonha da nossa tradição negra, agora a gente não tem mais, né? Então, ele mostra bem o quanto essa cientificidade é importante. Num dos textos de balanço da cultura da década de 30, que é o texto do Dalmir de Andrade, que é um ideólogo do Estado Novo, que se chama Aspectos da Cultura Brasileira, ele só indica Gilberto Freire como um grande pensamento daquele período. Olha que Sérgio Buarque já tinha escrito, Caio Prado já tinha escrito, Jacir Menezes já tinha escrito, Nestor Duarte já tinha escrito. Na década de 30, ele diz, este é o discurso que dá conta do país. Ele se encontra num ponto de inflexão do processo de transição de uma explicação que era muito mais sobre as manifestações sociológicas do que uma sociologia sistemática. Essa sociologia sistemática, ela vai ganhar, vamos dizer, corpo com a fundação dos cursos de Ciências Sociais em 33, 34 e 35. Mas o produto desta institucionalização só vai aparecer a partir de alguns anos. E Gilberto Freire, ele estava numa situação privilegiada. Não é só que ele era genial, que era mesmo, mas ele estudou Ciências Sociais na Universidade de Colômbia, quando se discutiam as formações nacionais, sempre resultado político dos debates a partir do final da Primeira Guerra Mundial. Ele beneficiou-se com o fato de trabalhar com os resultados de um amplo debate no âmbito do pensamento social, tanto a nível nacional como internacional. Mas, além disso, ele teve um grande debate, porque o ensaísmo de 20 foi florescente. Não dá para esquecer dos movimentos que aconteceram em 20. Em 20, dá para lembrar o movimento tenentista, a Semana de Arte Moderna, a fundação do Partido Comunista, a fundação do Centro Dom Vital, da revista Ordem, só para lembrar 4 movimentos de origens e até de lugares diferentes no espectro ideológico, né? Esses movimentos expressam o processo de desgaste do pacto oligárquico. Isto é, estes setores oligárquicos estavam perdendo o terreno econômico e político, isto é, esses setores tradicionais, ligados à exportação do café, para o desenvolvimento de outros setores novos na economia e, portanto, setores políticos novos. Esse choque de interesses vai, vamos dizer, provocar uma série de debates. E a década de 30, com a centralização do Estado, todo mundo sabe que a questão cultural passa a ser um fator de grande importância para justificar a existência da unidade nacional no governo Getúlio Vargas, né? É ali que surgem novos parceiros ao debate, na década de 30. Né? E, em outros termos, eu estou dizendo que num processo de transformação da sociedade, todas as forças sociais são mobilizadas. Nós temos lutas sociais, organizações decorrentes dessas lutas, unificação e fragmentação de interesses que levam à constituição de grupos diversos daqueles anteriores.
As ideias são diferentes, porque existe uma nova reflexão sobre os processos que já ocorreram, que estão ocorrendo. E cada parte dessas forças só pode ser compreendida se ela for remetida a uma totalidade. Em outros termos, eu estou dizendo, Gilberto Freire é genial, sim, ele fez um rompimento, mas ele só pode ser compreendido, e a discussão sobre a democracia, sobre a miscigenação, com os sinais que ele coloca, só pode ser compreendido se a gente fizer referência às grandes mudanças que ocorrem entre 20 e 30. E, nesse sentido, é uma sociologia que emerge como expressão e componente da conservação da ordem, naquele momento da sociedade brasileira, onde tinha havido uma série de lutas, há várias forças sociais em lutas, mas que acabam sendo reprimidas e consideradas pelo conjunto da sociedade como legitimamente reprimidas, porque, afinal de contas, nós somos uma sociedade pacífica. Para que ruptura? Do ponto de vista político, ocorre um rearranjo do bloco do poder, um rearranjo esse que exclui as classes subalternas. Dessa ótica, trata-se de um pensamento que é datado na medida que encontra seu pleno sentido na década de 30. Em outras palavras, o que eu estou dizendo, não é à toa que a maior obra de Gilberto Freire é a obra de 30. Ele encaminhou, de fato, explicações que possibilitam o equacionamento dos problemas naquele momento e constituem-se um impasse ao encaminhamento da Revolução Burguesa no Brasil. Naquele período, que é caracterizado por uma crise de hegemonia, eu estou dizendo que é uma crise de hegemonia, porque se não fosse uma crise de hegemonia, não teria tido um governo autoritário. Os setores hegemônicos conseguiriam articular uma organização democrática. A necessidade de conciliação que vai, naquele momento, a esta crise de hegemonia. E ele vai mostrando que aqueles grupos que foram hegemônicos, nesse processo de crise, devem estar presentes. Isto, embora não fosse a intenção de Gilberto Freire, claramente não foi, ele acaba transferindo para o Estado uma espécie de missão civilizadora sobre a sociedade que está sendo constituída, e de dinamização das forças sociais e de negócios, inclusive de favorecimento do desenvolvimento das condições que irão produzir aquilo que vai ser o Brasil moderno. De todo modo, eu quis ressaltar, espero ter sido feliz, e eu sei que eu coloquei uma série de coisas que são polêmicas em relação à interpretação usual sobre Gilberto Freire. Eu espero ter trazido alguma contribuição. Casagrande Senzala, que é um texto de 33, Sobrados e Mucambos, que é de 36. Nordeste, que é de 37. Interpretação do Brasil, que sai em inglês em 45, em português em 47. E na ampliação deste texto, deste livro, Interpretação do Brasil, que sai em 72, que é Novo Mundo nos Trópicos. E ainda Em Ordem e Progresso, que é um texto de 59.
Casagrande Senzala, Sobrados e Mucambos e Ordem e Progresso fazem parte das de 20, se debatem com a Constituição do povo brasileiro, indagando sobre as consequências do caráter nacional resultante do amálgama racial que se opera no país. Como estes elementos, esse amálgama, opera na qualidade das instituições políticas. Em outras palavras, a pergunta que esses autores fazem é: com este povo, que instituições políticas nós podemos ter? Gilberto Freire questiona e rejeita as interpretações que se fundam na afirmação sobre a inferioridade de algumas raças sobre outras, lugar comum na maior parte desses autores da década de 20, e ainda sobre a debilidade biológica e cultural resultante do caldeamento racial de brancos, indígenas e africanos. Essa explicação funda-se na articulação de 3 elementos, isto é, ele diz que a sociedade brasileira, o que Gilberto Freire chamou de introdução à história da sociedade patriarcal no Brasil. Casagrande Senzala se dedica ao período colonial, Sobrados e Mucambos ao século XIX, ao momento imperial, e Ordem e Progresso à Primeira República, o final do Império e a Primeira República. Então, em primeiro lugar, vamos discutir aqui a construção pelo autor da tese da democracia racial. A explicação sobre a formação histórica da sociedade brasileira de Gilberto Freire resulta de um diálogo que ele faz com diferentes autores do século XIX e do início do século XX. Mas seu debate principal é com a produção dos intelectuais de 20. Eu não estou dizendo que é a utilização dos documentos, mas o debate temático. Os ensaístas O meu tema é Gilberto Freire e o tema da miscigenação. Eu farei uma palestra um pouco informativa sobre a temática de Gilberto Freire, buscando tirar algumas consequências políticas e sociais de suas ideias. Na palestra eu quero mostrar como o pensamento de Gilberto Freire se constitui em elemento fundamental da vida cultural e política que emerge no Brasil a partir da Revolução de 30, tendo ainda reflexos na vida social brasileira. E para cumprir esse objetivo, eu discutirei 3 temas. Primeiramente, a construção pelo autor da tese da democracia racial. Então, em segundo lugar, como a partir dessa colocação, seu pensamento opera na consolidação do bloco agrário-industrial que emerge em 30. Em terceiro lugar, em que sentido sua análise representa um momento importante na constituição da sociologia no Brasil e, portanto, da própria interpretação do país. E para desenvolver minha argumentação, eu estou ancorada na leitura, principalmente na leitura das seguintes obras do autor: